Existe no estado de São Paulo uma vibração que atrai pessoas de todas as partes do Brasil e do planeta, que escolhem a região para viver, concretizar sonhos pessoais e profissionais, trabalhar, ganhar dinheiro, construir família, educar os filhos, ver os netos crescerem. Foi assim no passado e é assim no presente e será assim no futuro. Mas o estado de São Paulo é, acima de tudo, o lugar dos negócios como poucos no mundo. Sua magnitude geográfica, populacional e econômica é tamanha que pode ser comparada à de um país, fazendo com que ele seja apontado por muitos como a locomotiva do Brasil. Uma importante região global, com acesso às principais rotas rodoviárias e aeroviárias, principais redes de informações, sede de filiais de empresas transnacionais de importância mundial, instituições financeiras, dona do maior parque industrial e do maior produto interno bruto entre todos os estados brasileiros. Nesse cenário, um dos setores que mais tem contribuído para a integralização do impressionante PIB paulista é, sem dúvida, o atacado distribuidor do estado, que por meio de um trabalho diligente e constante faz com que São Paulo tenha papel de protagonista entre os estados da região sudeste. Responsável por quase a metade do faturamento do setor em todo o Brasil, principalmente na comercialização de itens de uso comum das famílias, os agentes do atacado e da distribuição do estado de São Paulo respondem por uma fatia substancial do faturamento do setor no Brasil. Atuando como representante legítima do grande número de empresas que constroem esse perfil de destaque no plano nacional e para mostrar a verdadeira função econômica e social do segmento, a ADASP, desde o início de suas atividades, tem procurado sentir, ouvir e dialogar com seus associados, colocando em prática os seus próprios objetivos, seu plano de ação e suas estratégias de atuação, de forma a constituir-se em organismo vivo, intérprete e veículo das aspirações do comércio atacadista de produtos industrializados de consumo básico junto ao poder público, as entidades econômicas com que se relaciona e com as demais instituições do Estado. Para materializar essas propostas voltadas ao desenvolvimento e ao aprimoramento do comércio atacadista distribuidor, bem como da cadeia de abastecimento, incentivando o intercâmbio entre indústrias, prestadores de serviço e empresas do segmento, a ADASP regularmente realiza encontros com autoridades do governo, entidades ligadas à cadeia de abastecimento e fornecedores de produtos e serviços, bem como promove uma série de atividades voltadas a informar, esclarecer e atualizar seus associados sobre os mais diversos temas. Entre elas, palestras e debates via seu canal exclusivo de internet, a TV Web ADASP, além da publicação de uma newsletter semanal e de um informativo mensal, contendo as principais notícias ligadas ao setor. Por tudo isso, atuando em diversas frentes, a ADASP é uma entidade bastante presente no dia a dia de seus associados, ciente de suas responsabilidades, focada em sua missão e compromisso de agregar forças, estabelecer parcerias duradouras e liderar ações que tragam benefícios não só para o mercado atacadista distribuidor paulista, mas também para toda a sociedade. ADASP, parceiros e associados juntos, construindo sempre mais pelo desenvolvimento econômico e social do Estado de São Paulo.
Uau! Boa tarde, amigos e associados da DASP. Estamos aqui hoje mais uma vez, trazendo o nosso programa ao vivo, consultor tributário ao vivo, com a presença mais uma vez do nosso advogado, Dr. José Damasceno Sampaio, que está trazendo várias novidades aí para nós, que a gente vai falar delas daqui a pouco. Hoje temos o patrocínio da PC Sistemas e da Serasa Experian, que a gente agradece bastante. Doutor, hoje temos bastante novidades aí na área de previdência, salários, salário-desemprego, auxílio, morte, pensão por morte. E temos também um tema bastante interessante, que é a modificação do IPI, a incidência do IPI na operação com os atacadistas de produtos de perfumaria, não é isso? Então, temos bastante tempo hoje, teremos um intervalo. Nós vamos conversar um pouco sobre isso, são novidades, eu só me inteirei um pouco mais da parte do IPI, mas realmente tem relevância os outros assuntos que o doutor Damasceno está trazendo aqui nesta área trabalhista. Nós, dia 17, faremos o nosso almoço, a maioria dos senhores que já esteve presente poderão estar presentes. Esse é um convite que eu começo a fazer agora, no final do programa também vou falar sobre isso. Nós fazemos normalmente esse almoço lá no Fogo de Chão, no Center Norte, na churrascaria Fogo de Chão, por volta de 11h30, meio-dia, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, debater um pouco sobre os assuntos que o doutor Damasceno vai colocar hoje para nós aí, tá? Então, espero que todos gostem do programa e a gente vai agora, então, perturbar a cabeça do doutor Damasceno com as novidades que está trazendo. Pois não, doutor? Pois é, Sandoval. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham há 6 anos, né, por esse espaço de comunicação. E o Brasil começa a funcionar agora, né? Depois do Carnaval, passou o Carnaval, ainda tem alguém ressaqueado, principalmente o pessoal das praias do Ceará, pessoal de Salvador, a de Olinda. Falar em Ceará, quem está nos acompanhando hoje é a equipe de trabalho da ACAD, né? Da nossa nova diretoria. Nova diretoria, lá o Jocélio, mas está lá a Cátia, o Antônio, o Ivanildo, a Ticiane, estão nos acompanhando. Inclusive, nós estamos analisando o projeto para ver a possibilidade de implementarmos essa ferramenta também para a orientação dos associados da ACAD lá no Ceará. Ótimo. Um abraço para vocês que nos acompanham. E esses temas, Sandoval, por incrível que pareça, vêm exatamente de encontro às promessas de campanha da nossa presidente. Eu gosto de dizer presidente, porque nós tão feio presidenta, embora ela tenha aprovado uma lei para assim ser chamada. Eu continuo com a linguagem antiga que eu sei que dá para nós entendermos. Diz que a linguagem importante é aquela que chega ao seu interlocutor de forma que você possa entender o que você quis dizer. Por conseguinte, então, é desta forma.
Mas no fechado ano de 2014, ainda sob a direção do ministro Guido Mantega, talvez eu até digo que foi uma brincadeirinha, uma traquinagem do Levi para com o Guido, porque o Levi aprovou, analisou e na verdade arranjou os motivos, e foi o Guido quem apresentou a presidente para que saíssem as medidas provisórias, a 664 e a 665, nós vamos estar tratando esse assunto também no dia 5 lá na CAD, e houve uma alteração substancial no que diz respeito ao seguro-desemprego, ao abono salarial, ao auxílio-doença, à aposentadoria por invalidez e à pensão por morte. Inclusive, isto é objeto de uma lâmina que vai inserida no jornal Adiante, né, o jornal da DASP, edição de janeiro, que está circulando agora, né, que circulou agora no final de fevereiro, não é isso, João? Então, a bala direta já foi mandada. Nós fizemos um resumo desses temas principais e, durante o programa também, nós vamos abordar as modificações que foram implementadas no IPI de perfumaria e cosmético. Houve uma mudança substancial que, com certeza, vai também mexer no bolso de todos nós. Eu escrevi esse material com o nome Ano Novo, Prática Antiga, novos aumentos para os contribuintes, onde nós, de forma sucinta, analisamos toda essa matéria. Nós vamos ver agora de pé os principais pontos que vêm no bojo dessas normas e deixando de lado, para não esgotar, mas no dia 17 nós vamos trazer o assunto pessoalmente no nosso encontro presencial bimestral, lá na churrascaria Fogo de Chão, do Centro Norte, que é a questão também do PIS e da COFINS e a alteração nas importações. Houve outros itens, por exemplo, a renovação ou a recriação, reimplementação da contribuição sobre os combustíveis, que é a CID, que já causou 2 aumentos dos combustíveis. Primeiro aumento imediato foi a retirada de um incentivo e agora vem com a contribuição em cima, decorrido o prazo da noventena, os 90 dias. Então, nós já tivemos aí também esse aumento acentuado, 2 aumentos seguidos. O aumento da energia elétrica, está aí todo mundo sofrendo, aqui no Sudeste, a energia elétrica quase que dobrou o valor para o consumo, para o consumidor. Aqueles presentes que vinham dando, não vai subir nada, aí incentivo diminui o custo, não se atualiza e quando vem, a bordoada vem grande. No que diz respeito ao combustível, nós temos aí o Brasil parado, até ocorrendo morte nas estradas brasileiras com esse movimento dos caminhoneiros. É um movimento que não tem chefia, mas a organização é via rede social, principalmente o WhatsApp. E se o juiz do Piauí não tirar do ar, que ele já tentou, né? O juiz do Piauí deu um despacho lá, uma decisão retirando do ar no Brasil todinho o sistema WhatsApp. Eu não sei se ainda continua, mas esses motoristas, caminhoneiros, se organizaram através dessas redes sociais e pararam o Brasil nesses últimos dias, a ponto de haver reuniões e promessas de implementação de normas que viessem socorrer. E ontem nós tivemos a sanção da nova lei que regulamenta a profissão do caminhoneiro, com algumas benesses também, assunto que nós vamos abordar no encontro do dia 17, porque hoje o tempo não permite que nós caminhemos por todas essas informações. A lei é só para quem estiver anotando, a nova lei do caminhoneiro, que foi sancionada ontem, publicada hoje, é a lei 13.103, sancionada no dia 2 e publicada no dia 3 de março de 2015, vem de uma proposição do agronegócio que modifica o tempo de direção, modifica a jornada dos motoristas, o tempo de descanso, o tempo de espera, diminui o pedágio para os caminhões que trafegam com o eixo levantado, transforma, aliás, eliminam, anistiam as multas por excesso de peso que foram aplicados nos últimos 2 anos. São diversas benesses e alguns complicadores que nós vamos analisar no nosso próximo encontro. Em relação ao seguro-desemprego, eu sempre me bati que esse seguro-desemprego precisava ser melhor normatizado, porque o empregado ele tinha direito ao seguro-desemprego
exatamente quando se recebesse o salário de uma pessoa jurídica ou de uma pessoa física a ela equiparada, relativo a 6 meses imediatamente ao pedido. Então, se trabalhou nos últimos 6 meses anterior ao pedido do seguro-desemprego, ele passaria a ter seguro-desemprego. E o pior, ficava durante 3 meses, 4 meses e até 5 meses recebendo o salário sem fazer absolutamente nada. Isso provocava uma despesa muito grande ao erário, provoca, né, porque ainda precisa ser melhor regulamentado. Provoca, eu pediria que colocasse no ar, inclusive o slide 2, provoca, daí, ó, então 6 meses anteriores à data da dispensa, né, nem a data do pedido. É preciso só que ele tivesse com a CTPS assinada nesse período. Então, houve uma proposição, nós mesmo fizemos um estudo, e através da deputada federal Gorete Pereira, esse projeto já está tramitando, o tempo que o empregado, Sandoval, tinha para procurar emprego, ele fosse dividido em 3 tarefas distintas. Uma parte do tempo, buscar uma nova colocação, e o Cine tem muitas colocações para poder ver se adequa. Na outra parte do dia, prestar um serviço comunitário para dar uma contrapartida a esse valor que ele está recebendo, e na outra terceira parte do dia, dedicar-se ao aprimoramento do seu conhecimento, através de um curso técnico para melhorar a própria mão de obra. Isso acontece nos Estados Unidos, acontece em diversos países mais desenvolvidos, e o Brasil não. Você fica o tempo todo integral, normalmente pegando o dinheiro do seguro-desemprego e mal aplicando em diversões inadequadas e sem se aprimorar. E algumas categorias, além de receber o seguro, quando chegava ao momento de receber o seguro-desemprego, já ficava fazendo o corpo mole para que o empregador colocasse para fora. E ele ficava, então, numa atividade autônoma sem vínculo e, ao mesmo tempo, recebendo o seguro-desemprego, como é o caso de eletricista, de pedreiro, de pintores, carpinteiros, que têm, digamos, condição de arranjar trabalho sem precisar estar com a sua CTPS assinada, causando uma rotatividade de mão de obra nas construtoras muito grande e, obviamente, aumentando o custo do Brasil. O que veio com a nova legislação desse seguro-desemprego é que, em vez, Sandoval, eu pedi para colocar o slide número 3 na tela, e aí está a nova legislação que foi dada pela medida provisória número 665, do dia 30 de dezembro de 2014. O que você vê logo no item A aí, ó? Ter recebido o salário de pessoa jurídica ou pessoa física, ela equiparada, relativos a pelo menos 18 meses nos últimos 24 meses imediatamente anteriores à data da dispensa, quando no primeiro pedido de seguro-desemprego. Significa, se você podia pedir quando tinha 6 meses, isso triplicou. Você tem que ter trabalhado 18 meses. Esse é o ponto de questionamento das centrais sindicais, que ele está fazendo um movimento grande para que esse dispositivo não seja aprovado. B, há pelo menos 12 meses no segundo pedido e 6 meses a partir do terceiro pedido. Então, a norma de hoje, vigente, ela aliás, vigente até o dia 28 de fevereiro, porque entrou em vigor no dia 1º de março agora, no março corrente, anteontem, né? A situação que estava até 28 de fevereiro só é aplicável quando o empregado precisa pedir o seguro-desemprego pela terceira vez, na terceira circunstância. Primeira vez, 18 meses, segunda vez, 12 meses e terceira vez, aí é que pode ser os 6 meses. Eu acho que isso moraliza bastante e é o que o pessoal tem questionado. Então, eu vejo que há um trabalho muito forte, porque atinge diretamente a classe dos trabalhadores. E a classe dos trabalhadores do Brasil está muito organizada e tem muitos defensores. Mas se nós analisarmos o custo do seguro-desemprego para o Brasil, é assustador. O crescimento nos últimos 20 anos é de mais de 60% no valor que se desembolsa com o seguro-desemprego.
Então, é uma questão, quando na realidade disse que está diminuindo o desemprego, aumenta-se assustadoramente o desembolso para o seguro-desemprego. Uma coisa está errada nesse Brasil. Alguma coisa está errada nesse Brasil. Outro ponto que se questiona, que as centrais sindicais estão questionando, é o ponto do abono salarial. Hoje eu peço para colocar o slide número 4, para que nós tenhamos, ter o empregado trabalhado para contribuinte do PIS, ou do PASEP. PASEP é quem é trabalhador de órgão público, né? Pelo menos 30 dias no ano anterior. Então, trabalhou 30 dias no ano anterior, tem direito ao abono correspondente a um salário mínimo. Então ele precisa ter trabalho para alguém, qualquer empresa, obviamente, que todas as empresas contribuem para o PIS. Então qualquer empresa que contribui para o PIS empregou, ele não teria direito o empregado doméstico, né? Porque o empregador não paga PIS. Porém, qualquer empregador, pessoa física ou pessoa jurídica que contribua para o PIS, ele, por exemplo, de um contador, um advogado, que contribui para o PIS como pessoa física, a pessoa teria direito a 30 dias, quer dizer, bastava ter trabalhado 30 dias. A partir do dia 1º de março agora, a medida provisória número 65, também muito questionada, que está aí na tela dos senhores, no nosso slide número 5, dizendo o seguinte, terão direito os empregados que tenham percebido de empregadores que contribuem para o PIS ou para o PASEP, até 2 salários mínimos, era um só salário, agora até 2 salários mínimos, aliás, era até 2 salários mínimos, só recebe um, médios, de remuneração mensal no período trabalhado, e que tenha exercido atividade remunerada ininterrupta por pelo menos 180 dias no ano base. Ou seja, também, nós estamos com 30 dias, 180 dias, mudou de 1 mês para 6 meses, não é isso? Então, houve uma valorização, ele precisa ter trabalhado pelo menos 6 meses. Esteja cadastrado há pelo menos 5 anos no fundo de participação. Esse cadastrado há pelo menos 5 anos, ele pode ter sido cadastrado há 5 anos, vai ter ficado um bom período sem carteira assinada e ter voltado. Aí ter trabalhado esses 18 meses, né? Aliás, 180 dias, aí ele passa a ter nos últimos 18 meses. Então, essa mudança também, na minha opinião, valoriza, porque esse abono salarial, ele foi implementado na década de 1970, com a criação, com a instituição do PIS, por isso que está vinculado ao PIS. O que é o PIS? É o Programa de Integração Social, instituído em 1970 com a finalidade de que o empregado passasse a participar do dia a dia da empresa, dos lucros da empresa. Então, a empresa que contribui para o PIS, o empregado teria o retorno por ano de um salário, que seria o 14º salário, já que ele recebe 12 salários diretos, mais o 13º, receberia um 14º salário como uma participação nos lucros. Esse dinheiro foi incorporado à Seguridade Social e não retornou mais, e foi criado o FAT, que é o Fundo de Apoio ao Trabalhador. Esse dinheiro que nós pagamos, que é um percentual em cima do faturamento da empresa, foi destinado à Seguridade Social e não aos empregados de forma direta, ficando somente o empregado que estiver realmente empregado naquele período. Agora, há essa modificação exigindo de que, em vez dele ter trabalhado somente 30 dias, ele tenha trabalhado pelo menos 180 dias, ou seja, uma exigência que multiplica a condição em 6 vezes. Essa medida provisória, ela está também sendo muito questionada, e eu não sei se a Câmara Federal e o Senado Federal, que são hoje administrados pelo PMDB, talvez eles usem isso como um meio de aproximação com o PT, porque quem mais está criticando essas medidas provisórias são as centrais sindicais e representantes do Partido dos Trabalhadores, que estão criticando a presidente, que é do próprio Partido dos Trabalhadores. Então, essas duas medidas provisórias balançaram com a base de apoio da presidente atual. Por isso que ela anda tão escondida, anda tão sem falar. Mas é bom que se diga e se recapitule bem que ela, para ganhar a eleição, prometeu muitas coisas. E dentro do que ela prometeu,
Uma era, nem que a vaca tussa, eu mexo nos direitos trabalhistas, eu mexo nos direitos sociais. Lembram-se disso? Pois é isso que ela dizia toda hora. Porque havia, ou ela alegava, que o Aécio Neves iria tirar direito dos trabalhadores, iria modificar juros, iria modificar tudo isso que ela acha que tinha implantado para o crescimento do Brasil. Crescimento esse que nós estamos agora testemunhando que era falso e que nenhum segmento econômico do Brasil está bem. Eu não vou falar aqui dos bancos porque é um segmento totalmente atípico, nós não temos como analisar. Mas a indústria, o Plano Brasil Maior, tudo que foi feito não tem dado certo. Serviço, o serviço, Sandoval, alguns setores baixou, foi retirado o custo direto acima da folha e passado para o faturamento. Então, o segmento como o segmento de transporte, o INSS, a Previdência Social do empregador, em vez de 20% sobre a folha, passou a ser 1% do faturamento. Agora veio uma nova medida provisória, modificando para 4%. Ou volta para o sistema anterior. Ou volta. Ou que aí, menor. Deixa opcional. Primeiro você vê essa parte boa. Deixou essa questão opcional. Outro detalhe que vem também pesando. Esse aqui não vai ter defensor. Não tem. As centrais não vão defender. Por quê? Porque não mexe no bolso do trabalhador e mexe no bolso ou no caixa das empresas. Né? Então, nós não vamos conseguir que uma central sindical, nós não vamos conseguir um defensor, que é a questão do auxílio-doença. No mesmo caminho, também vai a aposentadoria por invalidez. Vamos ver o slide número 6, como é que ocorre hoje. Ó. Auxílio-doença. O empregado tem direito, a partir do 16º dia, a se encostar, como a gente diz, né, na terminologia atual, se encostar no INSS. A empresa paga os primeiros 15 dias. Esse é um custo para a empresa muito grande, porque muitos empregados em escorões arranjam falsamente aqueles atestados médicos para faltar 3 dias, 10 dias, 5 dias, e o empregador é que supre ou arca com essa despesa. Quando passava do 16º dia, então havia a possibilidade ou ele retornar ao trabalho ou se encostar no INSS. E a partir de então, o INSS assumiria, como assumiu hoje, o custeio desse auxílio-doença enquanto o empregado está em tratamento e possa, através de uma perícia médica do próprio INSS, ser considerado apto e retornar aos trabalhos. A medida provisória 664, também do dia 30 de dezembro de 2014, que não está sendo muito questionada nesse quesito, né, como eu disse, porque o custo vem para o empresário e não para o trabalhador, modificou e estabeleceu com vigência a partir do dia 1º de abril, né, a partir do próximo 1º de abril, essa modificação. Como é que diz ela aí, o nosso slide número 7. É devido o auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou sua atividade laboral. 1. A partir do 31º dia do afastamento, Sandoval. Você viu que era a partir do 16º dia. Agora é a partir do 31º dia do afastamento da atividade ou a partir da data de entrada do requerimento. Se entre o afastamento e a data de entrada do requerimento ocorreram mais de 45 dias. O que acontece, às vezes, aí para se explicar, é que a empresa tem a obrigação de comunicar o fato imediatamente ao INSS quando há um acidente, quando há necessidade desse auxílio-doença. Quando ela não comunica, deixa passar os 30 dias, deixa passar esse período, e isso é feito dentro de 45 dias, então ele conta a partir do momento que entra. Haverá uma lacuna de prejuízo para o trabalhador, porque o empregador pagaria os 30 dias, o empregado perderia os 15 dias e a partir do 46º dia o INSS passará a pagar. Mas isso é um cuidado que precisa a empresa ter, porque se não houver a comunicação, o empregado tem direito ao ressarcimento disso, se buscar o caminho da justiça. Então vejam os senhores, eu pedi para repetir o slide número 7,
Está em letras garrafais, na parte inferior aí, ó. A empresa paga os primeiros 30 dias. Então, nós estamos vendo que no que diz respeito ao auxílio-doença, nós já estamos, isso a partir do dia 1º de abril, dia da verdade, né? Nós estaremos responsáveis, nós empregadores, pelos primeiros 30 dias, quando se diz respeito ao auxílio-doença. Nós vamos chamar os nossos comerciais e voltamos no segundo bloco falando da aposentadoria por invalidez, o que modifica a pensão por morte, que é outro direito social que foi atingido, e vamos fechar o nosso programa de hoje tratando da alteração no IPI no segmento atacadista. Então, eu peço nossos comerciais e voltaremos daqui a pouco. Existe no estado de São Paulo uma vibração que atrai pessoas de todas as partes do Brasil e do planeta, que escolhem a região para viver, concretizar sonhos pessoais e profissionais, trabalhar, ganhar dinheiro, construir família, educar os filhos, ver os netos crescerem. Foi assim no passado e é assim no presente e será assim no futuro. Mas o estado de São Paulo é, acima de tudo, o lugar dos negócios como poucos no mundo. Sua magnitude geográfica, populacional e econômica é tamanha que pode ser comparada à de um país, fazendo com que ele seja apontado por muitos como a locomotiva do Brasil. Uma importante região global, com acesso às principais rotas rodoviárias e aeroviárias, principais redes de informações, sede de filiais de empresas transnacionais de importância mundial, instituições financeiras, dona do maior parque industrial e do maior produto interno bruto entre todos os estados brasileiros. Nesse cenário,
Um dos setores que mais tem contribuído para a integralização do impressionante PIB paulista é, sem dúvida, o atacado distribuidor do Estado, que, por meio de um trabalho diligente e constante, faz com que São Paulo tenha papel de protagonista entre os estados da região Sudeste. Responsável por quase a metade do faturamento do setor em todo o Brasil, principalmente na comercialização de itens de uso comum das famílias, os agentes do atacado e da distribuição do Estado de São Paulo respondem por uma fatia substancial do faturamento do setor no Brasil. Atuando como representante legítima do grande número de empresas que constroem esse perfil de destaque no plano nacional e para mostrar a verdadeira função econômica e social do segmento, a ADASP, desde o início de suas atividades, tem procurado sentir, ouvir e dialogar com seus associados, colocando em prática os seus próprios objetivos, seu plano de ação e suas estratégias de atuação, de forma a constituir-se em organismo vivo, intérprete e veículo das aspirações do comércio atacadista de produtos industrializados de consumo básico junto ao poder público, as entidades econômicas com que se relaciona e com as demais instituições do Estado. Para materializar essas propostas voltadas ao desenvolvimento e ao aprimoramento do comércio atacadista distribuidor, bem como da cadeia de abastecimento, incentivando o intercâmbio entre indústrias, prestadores de serviço e empresas do segmento, a ADASP regularmente realiza encontros com autoridades do governo, entidades ligadas à cadeia de abastecimento e fornecedores de produtos e serviços, bem como promove uma série de atividades voltadas a informar, esclarecer e atualizar seus associados sobre os mais diversos temas. Entre elas, palestras e debates via seu canal exclusivo de internet, a TV Web ADASP, além da publicação de uma newsletter semanal e de um informativo mensal, contendo as principais notícias ligadas ao setor. Por tudo isso, atuando em diversas frentes, a ADASP é uma entidade bastante presente no dia a dia de seus associados, ciente de suas responsabilidades, focada em sua missão e compromisso de agregar forças, estabelecer parcerias duradouras e liderar ações que tragam benefícios não só para o mercado atacadista distribuidor paulista, mas também para toda a sociedade. ADASP, parceiros e associados juntos, construindo sempre mais pelo desenvolvimento econômico e social do Estado de São Paulo. Olá, amigos. Estamos de volta para a segunda parte, do segundo bloco do nosso programa Consultor Jurídico. Terminando alguma coisa ainda do assunto das relações trabalhistas, que o Dr. Damasceno vai passar para vocês, e depois sobre o IPI no comércio atacadista de produtos de higiene, perfumaria e cosméticos, né? Higiene pessoal não entrou, é verdade. Então, mais uma vez, a gente passa a palavra para o Dr. Damasceno para a gente conversar um pouco, debater um pouco sobre esses temas restantes na tarde de hoje. Eu ainda reitero a vocês que no dia 17 nós teremos o almoço lá no Fogo de Chão, do Center Norte, que é muito prazeroso receber os amigos atacadistas, os amigos da ADASP, para um bate-papo, um almoço bastante informal, é sempre muito prazeroso este momento para nós lá. Então, pensando nesse almoço, né, doutor, vamos falar um pouquinho mais aí agora sobre essa coisa das relações de trabalho e do IPI, do atacado de perfumaria. Perfeitamente, Sandoval. Eu estava nesse intervalo analisando essas questões do custo, o que a justificativa para essas mudanças nesses seguros de emprego, abono salarial. Eu estava vendo aqui, o número é assustador. Olha, o FAT, que é o Fundo de Apoio de Amparo ao Trabalhador, as suas despesas nos últimos 10 anos
aumentaram de 0,54% do PIB nacional para 0,92%. Dobrou. Quer dizer, dobrou. Dobrou. Quando se fala aqui não se fala em milhões, se fala em bilhões. Quer dizer, o número é assustador. No que diz respeito à pensão por morte, que nós vamos já comentar, ele tem um gráfico demonstrativo feito pelos ministérios para justificar também o aumento. Ó. No gráfico, o estudo comprova que a despesa com pensão por morte aumentou de 30 bilhões em 2006 para 86 bilhões em 2013, representando 1,8% do PIB nacional. Agora, ó, aqui quase triplicou, não é? Em 8 anos. Mas não morreu mais gente, é que muita gente casou com gente jovem, né? É porque, agora sim, porque muita gente casou com gente jovem. Essa é a questão, né? Aí o pessoal passou, será que os jovens passaram a mandar os velhos para o Oriente Eterno? O auxílio-doença também. O estudo mostra que a despesa bruta com auxílio-doença cresceu de 14,2 bilhões em 2006 para 22,9 bilhões em 2013, um aumento de 60%. Então é preciso realmente que haja, acontece que vem postergando, e as medidas não vão sendo adotadas. Quando vem, dói, porque vem numa força muito grande. Bom, nós vamos falar agora da aposentadoria por invalidez. Ela tem o mesmo tratamento que foi dado ao auxílio-doença. Ou seja, a empresa está aí no slide número 8, a empresa, ainda hoje, que é a partir do dia 1º de abril que entra em vigor essa mudança, a empresa arca com a despesa até nos primeiros 15 dias e depois que é considerado que o empregado é considerado inválido para o trabalho, ele tem uma aposentadoria por invalidez, e essa aposentadoria por invalidez vai ser sustentada pelo INSS e o seu contrato fica suspenso. Chama a atenção que muita gente não entende o que ocorre com a aposentadoria por invalidez. Está aposentado, vamos rescindir o contrato, está baixando a carteira, nada disso. A aposentadoria por invalidez não é razão para a extinção do contrato e nem permite a extinção do contrato de trabalho. A aposentadoria por invalidez ela é temporária, ela é sempre, quase sempre, melhor dizendo, temporária. Então, há, no caso, uma suspensão do contrato de trabalho. As obrigações recíprocas ficam suspensas, mas o contrato de trabalho permanece vigente. A carteira continua assinada e esse empregado fica encostado no INSS. Não pode trabalhar em qualquer situação, porque se trabalhar, ele perde o direito à aposentadoria e volta ao trabalho dele normal, contribuindo normalmente. No período da aposentadoria por invalidez, de forma sistemática e periódica, ele se submete a novos exames. Se decorrido um longo tempo e foi constatado que essa invalidez é indefinitiva, que não há possibilidade de recolocação, não há possibilidade de recuperação, aí ela é definitivada e o contrato é rescindido. Mas se o empregado, no decorrer do tempo, adquirir capacidade para retomada do trabalho, o contrato volta à vigência normal, podendo ser demitido a qualquer tempo e volta à atividade normalmente. Por esse motivo é que não há razão legal para a extinção do contrato de trabalho quando da aposentadoria por invalidez, que essa aposentadoria ela é considerada temporária. O que entra em vigor no dia 1º de abril de 2015? Slide número 9, na tela dos senhores, diz o seguinte: artigo 43, a aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato da cessação do auxílio-doença, conforme já estava. Aí vem o parágrafo 2º, que é a novidade, na nova redação. Durante os primeiros 30 dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral. Então, a legislação dizia que era os primeiros 15 dias. Agora, a partir do dia 1º, passa a ser 30 dias. Isso aí ninguém vai questionar. E é custo.
Hein? Muito custo. É muito custo, sim. Isso aí ninguém vai questionar, porque quem vai arcar é o empresário. E mais um detalhe, Sandoval, que aí é onde vem uma questão grande. Hoje, esse valor está sendo considerado salário. 15 dias está sendo considerado salário. Passa para 30 dias é considerado salário. O INSS quer a contribuição sobre isso aí. Né? Então, existe uma grande tendência, e isso já está questionado no judiciário, de que os 15 dias ou os 30 dias são indenizatórios. Por que indenizatório? E é claro que é indenizatório. Porque o salário é quando há uma contrapartida, um esforço humano. Né? Então, tem o salário. Salvo algumas licenças remuneradas a critério da empresa ou por força da lei. Né? Por exemplo, a pessoa, para ir, o pai, quando a mulher tem filho, ele tem uma licença de 5 dias. Essa licença é remunerada. A mulher tem a licença dela para exames. Então, essa licença é remunerada. Férias é uma licença remunerada, né? Porque tem a contrapartida do trabalhador. Mas isso aqui não. Aqui é um caso, é um fato isolado, ocasionado por uma doença ou por um acidente de trabalho, que em virtude disso o empregador indeniza. Então é uma indenização. Se é uma verba indenizatória, não pode recair sobre ela tributação de forma alguma. Nem contribuição para a Previdência, nem FGTS e nem tampouco imposto de renda. Mas, por enquanto, ainda é preciso se questionar na Justiça. Você, além de pagar pelo INSS, você ainda paga o INSS. Então, é um caso... Eu sei que também não vai ter defesa, porque as centrais sindicais não estão olhando esse lado, porque não prejudica o trabalhador e é beneficiário para os cofres públicos. A pensão por morte. A pensão por morte é que vem com a novidade maior e está muito questionada. Está na MP 664 de 2014. Ora, a pensão por morte, hoje a pessoa morreu, estava contribuindo, o seu dependente ou os seus dependentes passam a ter direito à pensão por morte até morrer. Né? Pensão é definitiva até morrer. O que vem a regulamentação é primeiro o seguinte: ver o tempo de união. Por que nós colocamos aí na tela tempo de união? Porque a pensão ela é devida não só ao casal, digamos, a pessoa casada que não morreu, que ficou viva, né? Mas também ao companheiro ou à companheira que estão vivendo em união estável, né, na forma da lei. Porque desde a Constituição de 88 e principalmente depois do novo Código Civil de 2002, a família é constituída de diversas formas. Ela tem a família, que é a normal de longas datas, que é aquela marido e mulher, marido, mulher e filho. Mas nós temos a família, só os filhos, constituindo uma unidade familiar quando não tem mais os pais. Os pais morreram, os filhos ficam vivendo naquela casa, é uma unidade familiar. Digamos, dois amigos, ou vamos botar um casal, né? Duas amigas resolvem alugar uma casa ele mora no interior e vem para a capital para questão de estudo. Ali é considerada uma unidade familiar. Então a família é dessa forma. Mas em relação à Previdência é diferente. É necessário que haja uma dependência. Que haja uma dependência do que vai ficar beneficiado daquele que veio a falecer. Então, vamos fazer uma proporcionalidade pelo tempo de união, não é mais... morreu, teve direito. Então, morreu há quanto tempo? Estava junto há quanto tempo? Então, faz um cálculo proporcional. A medida provisória explica todo esse detalhe, que não adianta, não dá para perder tempo aqui, porque mostrando porque não há necessidade. A proporcionalidade, número de beneficiário. Então, a pensão, vamos pensar, pensão por morte, a pessoa em vida tinha 100, o valor 100 que recebia do seu salário. Aí morreu. A pessoa dele deixou de existir, portanto, o custo sobre essa pessoa deixou de existir. É tirada aquele valor proporcional que seria destinado ao seu dia a dia e o beneficiário da pensão vai receber a diferença, que vai gerar em torno de 60%, 70%, está todo mundo gritando, né? Porque vai diminuir de 100% para 70%, 60%. Tempo dentro da perspectiva de vida. O que é isso? Olha, se você casou com... Aí sim, o beneficiário é uma jovem manceba, bem nova,
ela vai ter um tempo, em torno, até atingir os 45 anos, em média, mais ou menos. Então ela teria, digamos que ela tem 20 anos, bem novinha, bichinha, ficou aí no mercado, né? Aí bem novinha, 20 anos, ela com 25 anos, ela tem que voltar ao mercado de trabalho. Ela tem que voltar a trabalhar, ela tem que arranjar um emprego. A pensão ela vai perder. Se ela tem 30 anos, aí vai, e assim por diante. Se ela, pela idade da pessoa, vai avançando o tempo da aposentadoria, do benefício da pensão, melhor dizendo, da pensão por morte. Eu acho que o estudo está muito bem feito e o Brasil precisa passar por isso. Precisa dessa forma aí. Porque nós temos pessoas muito novas que podem estar no mercado de trabalho e que está encostado exatamente por ser beneficiário do trabalho dos demais. Então, é aquele furo enorme que nós vimos aqui, da pensão por morte, que nós vemos que hoje esse valor representa 1,8% do PIB nacional. A despesa em 2013, com pensão por morte, chegou a 86,5 bilhões de reais. É muito dinheiro. É 1,8% do PIB nacional. Então, eu sou a favor da proposta, da maldade do Levi com o Guido. O Guido é que recebeu a pecha de ruim, que foi ele que assinou, depois que já tinha saído do poder, né? Porque ainda em outubro ele foi demitido, né? Ainda em outubro foi demitido, ficou até dezembro, cumprindo ordem do seu Levi. Né? Do seu Levi. Mas está aí posto e entra em vigor agora no dia 1º de abril. O que nós, empresários, temos que ver é essa questão do custo que vai ser destinado. No meio dessas leis, aqui, principalmente no que diz respeito à invalidez, as perícias ficam a cargo das empresas em muitas situações. É um custo que vai ser adicionado ao dia a dia da empresa no custo de administração. E, por fim, nós vamos tratar agora da exigência do IPI, embora eu pedi para colocar aí o slide número 11, a exigência do IPI no atacado de cosméticos e perfumaria. Essa exigência tem um prazo de 90 dias, com o seguinte, 29 de janeiro, esse é o mês de fevereiro, o mês de março, o mês de abril, entra em vigor no dia 1º de maio. No dia do trabalho. Dia do trabalho. Entra no dia 1º, exatamente no dia 1º de maio. O que houve foi que veio esse decreto 8393, aí a questão é uma medida provisória, é um projeto de lei que está tramitando? Não. A legislação do IPI modificar a lei autoriza o governo federal a legislar através de decreto. Então é imediato, publicou, cumpriu os 90 dias previstos na Constituição, está em vigor. Tá? Então o decreto está em vigor com a exigência a partir do dia 1º de maio próximo. Ele acrescentou o anexo 3 à lei número 7791 de 1989, que é a lei que estabelece os produtos que são sujeitos ao regulamento, o TIP, né? Que é a tributação do IPI sobre a produção. Veja que o IPI, diferente do ICMS, né, é um produto sobre produção, imposto sobre produtos industrializados. Né? Então é imposto de produção, enquanto o ICMS é imposto de consumo, circulação de mercadoria para consumo. Aí ele alterou, acrescentando esses produtos nesse anexo, que são perfumes, os extratos, produtos de maquiagem para os lábios e olhos, preparações para manicures e pedicures, preparações para ondulação ou alisamento permanente dos cabelos, outros produtos, mas por que o meu, cadê aí? Laqueios para o cabelo, preparação para barbear, antes, durante ou após a barba, que agora tem 3, né? Você coloca antes, tira, para poder amaciar os pelos, aí põe um para passar o barbeador e outro depois para fechar os furos, para remendar os buracos, né? Sais perfumados e outras preparações para banhos e
vem aí no slide seguinte, que é a letra A, que são pós, incluindo os compactos, os cremes de beleza, loções tônicas e outras preparações capilares. Esses produtos, a questão é que nós precisamos analisar, Sandoval, é que você se lembra que em 2008, quando entrou em vigor no estado de São Paulo a substituição tributária do ICMS, houve uma celeuma muito grande quando a Secretaria da Fazenda, a Coordenadoria de Administração Tributária, baixou um bocado de norma estabelecendo, um bocado de portarias estabelecendo o IVA-ST em 150% para esses produtos, para cálculo, fazendo uma margem entre a produção e o varejo, para cálculo do valor agregado para efeito do ICMS consumidor. O ICMS no ponto de venda ao consumidor, que deu uma celeuma muito grande, e nós passamos aí uns 10 a 15 dias com isso em estudo, até que houve uma modificação e nós ficamos. Os atacadistas generalistas com um agregado girando em torno de 30%, e os interdependentes, melhor dizendo, interdependentes, com um agregado de em torno de 150%. Eu quero chamar a atenção de vocês que nos acompanham, que esse valor agregado para efeito da ST não tem nada a ver com o valor agregado para efeito do IPI. Não, porque o IPI, que está sendo exigido das empresas atacadistas interdependentes na forma do imposto, da legislação do imposto de renda, não na forma da legislação do ICMS. Então, se for olhar o decreto número 3.000, ele estabelece o que é uma empresa interdependente. Nós vamos trazer isso claramente no dia 17. O que é uma empresa interdependente para efeito da legislação do IPI. Difere um pouco da legislação do ICMS. Então, o que é que o governo federal quer? Quer o seguinte, o que a indústria produz esses produtos, transfere para uma empresa interdependente, e essa empresa interdependente revende para o atacado ou para o varejo. O preço de transferência da indústria para o atacado interdependente é um valor X. O preço do valor do atacado interdependente para o outro atacado ou para o varejo é um valor Y, bem mais alto, que para efeito do ICMS estão atribuindo em torno de 150%, que na verdade não é. Esse valor Y, que é o preço de venda do interdependente, menos o preço de aquisição ou de transferência da indústria, é a base de cálculo do IPI, exigida a partir de agora. Então, eu acho que não vai ter muita dúvida para se entender isso. O preço de venda da empresa interdependente, menos o preço de aquisição ou de transferência da indústria, é a base de cálculo do IPI que o decreto está exigindo. Pois não, Sandoval? A gente fazendo assim, apenas uma avaliação, né? O preço que uma indústria procede para seu distribuidor independente economiza muito IPI, PIS e COFINS, né? Verdade. Nessa operação. E isso é legal, não tem... Está dentro da lei. É o caso, por exemplo, da Unilever. A Unilever é uma distribuidora, ela não produz nada, quem produz é a Indústrias Gessi Lever. Então, apenas para poder ilustrar. Então, ela transfere ou vende a primeira operação dela de saída da fábrica com um preço, por exemplo, de 100. A Unilever, quando vende para nós, distribuidores atacadistas, vende por 300, porque é aí que faz o lucro da operação. Então, este IPI, que foi pago sobre 100, agora será pago sobre 300, ou seja, os 200 da operação que foi feita pela distribuidora, pela Unilever, por exemplo, que eu citei aqui. Então, esse número apenas para a gente fazer um raciocínio. Eu não sei quais são as margens brutas de uma companhia que é distribuidora interdependente da indústria. Mas se a gente fizer mais ou menos uma composiçãozinha simples, a gente vai avaliar por quanto é que isto vai encarecer, porque na nota da interdependente para nosso setor, ou para o varejo independente, né, vai estar o valor que foi acrescido desse IPI.
Então, um produto desses que estão listados aí, que forem um pó compacto, sei lá, alguma coisa que está listada aí, né, de perfumaria, que era vendido para o atacadista nosso, associado, por 300, vai estar embutido um IPI sobre 200, que foi o valor que foi adicionado para esta distribuidora interdependente vender para o atacado independente ou para o varejo independente. Então, a gente fazer uma conta de quanto é que vai subir. Que os produtos vão subir, vai porque vão recolher mais impostos. E isso vai para o preço, obviamente. Então, a gente tem que fazer a gente vai falar um pouco disso no dia 17, fazer mais ou menos um cálculo que no dia 1º de maio, você vai comprar, nós distribuidores atacadistas vamos comprar a mercadoria mais cara dos distribuidores interdependentes, com certeza. Então, a gente tem que fazer essa conta, ver como é que ficam os nossos estoques e se preparar para pagar mais caro isso aí a partir de 1º de maio, sem dúvida nenhuma, porque a partir daí o governo vai querer receber essa diferença de IPI. E talvez isso vá servir lá na frente para PIS e COFINS também. Não sei. O decreto, como o doutor Damasceno explicou, já está feito. Ele foi feito no dia 29, vale para o dia 2 de fevereiro, com aquele resguardo de 90 dias de 3 meses, então é 2 do 2, do 3, do 4 e do 5. Então, dia 1º de maio, que é fechado, mas dia 2 de maio, as operações... Mas quer abrir, né? É o dia do trabalho, que alguém quiser trabalhar, não tem problema. Então, a partir de 1º de maio, com certeza, esses produtos virão com este valor adicionado. Então, vão ficar mais caros. Então, precisa fazer uma avaliação aí do que é. Nós vamos pegar esses cálculos, mais ou menos, porque nós vamos ter que analisar também, você até citou isso, né, a questão do estoque existente, tanto na interdependente como na generalista, né, na atacado generalista, onde houver com esse tratamento diferenciado. No momento, seria até importante haver um abastecimento dos generalistas, dos varejistas, nesse período de março e abril, porque o aumento é uma informação privilegiada que está sendo dada pela própria legislação em dizer que esses produtos no dia 1º de maio vão subir no mercado. Estão mais caros. Né? Então, se você tem no seu estoque, você não vai pagar mais caro, porque o IPI já está recolhido. O IPI já foi recolhido. Esse IPI vai aumentar a partir do dia 1º de maio. Então, nós temos 60 dias aí ainda, né, praticamente, para que você possa trabalhar num estoque melhor. Isso. Né? Pode haver, daqui para lá, uma mudança de comportamento, estabelecendo normas sobre estoque, o produto adquirido. Pode acontecer, mas hoje a legislação diz, compre mais um pouquinho e deixe lá. Não é? Eu pediria para colocar na tela o meu slide número 14, que é o resumo do que nós falamos aí. Olha, veja bem, é a equiparação da empresa atacadista interdependente à indústria. Essa é a mensagem imediata da norma. O cálculo é pelo regime de não cumulatividade. Então, o regime de não cumulatividade, nós falamos aqui em preço de compra, preço de venda, para entender, mas não é assim. É o preço de venda, calcula o IPI, menos o IPI da aquisição ou da transferência para poder recolher a diferença. Tá? Então, é no IPI que se apropria e não pelos preços de venda. Prática, tributação da diferença da transferência. Nós comentamos agora. Na prática, vai haver a tributação da diferença de transferência entre a indústria e o seu atacado interdependente. E o resultado está na cara. Aumento de custo, aumento do preço da mercadoria, logo na revenda do atacado interdependente para o varejo ou para o atacado normal. Isso. O aumento é imediato. Isso. Aí vamos me perguntar, o generalista, atacadista generalista, vai sofrer aumento de tributo? Não, não vai. Ele vai sofrer aumento de custo, porque com certeza nós sabemos que custo de tributo numa cadeia de distribuição, de abastecimento, reflete no preço final. Se reflete no preço desse produto antes de chegar no atacadista que não é interdependente, ele vai comprar mais caro e vai ter que vender mais caro. Né? Então, esse, em passant, é o resumo da ópera que nós estaremos dissecando com maiores detalhes no nosso encontro presencial do dia 17 de março corrente, lá na churrascaria
Fogo de Chão. E esperamos contar com todos vocês por um melhor debate, nós tirarmos as dúvidas, discutirmos a experiência, trocar a experiência que vocês têm com a teoria e a experiência que nós estamos levando, para que nós possamos sair devidamente esclarecidos desse nosso próximo encontro. A Serasa e a PC Sistemas, nosso agradecimento por terem patrocinado mais este programa no 6º ano que nós estamos no ar com o nosso TV, com o nosso TV Web, né? Consultor jurídico ao vivo, dizendo que nós estamos fazendo o programa no início do mês, por causa do carnaval no mês de fevereiro, e o Brasil começa a funcionar realmente a partir de março, a partir de ontem, e nós estamos aqui por isso, mas nós vamos ter o programa na data normal do dia 18 de março. Então, no dia 18 de março, nós estaremos aqui com a 2ª edição do programa deste ano, trazendo para vocês mais algumas novidades. Muito obrigado e até lá. Sandoval. Obrigado, doutor, mais uma vez, né, trazendo aí seus conhecimentos, né, suas pesquisas a respeito das novidades tributárias e das relações de trabalho. Acho que foi bastante interessante. Eu agradeço a vocês que nos têm assistido e os convido mais uma vez para o nosso almoço no dia 17, lá no Fogo de Chão, no Center Norte. É uma coisa gostosa, quem já participou sabe disso. E no dia seguinte nós estaremos aqui outra vez falando desses assuntos, refazendo um pouco sobre isso e outras novidades que poderão surgir por aí. Então até lá, muito obrigado, um abraço a todos, fiquem com Deus. Existe no estado de São Paulo uma vibração que atrai pessoas de todas as partes do Brasil e do planeta, que escolhem a região para viver, concretizar sonhos pessoais e profissionais, trabalhar, ganhar dinheiro, construir família, educar os filhos, ver os netos crescerem. Foi assim no passado e é assim no presente e será assim no futuro.
Mas o estado de São Paulo é, acima de tudo, o lugar dos negócios como poucos no mundo. Sua magnitude geográfica, populacional e econômica é tamanha que pode ser comparada à de um país, fazendo com que ele seja apontado por muitos como a locomotiva do Brasil. Uma importante região global, com acesso às principais rotas rodoviárias e aeroviárias, principais redes de informações, sede de filiais de empresas transnacionais de importância mundial, instituições financeiras, dona do maior parque industrial e do maior produto interno bruto entre todos os estados brasileiros. Nesse cenário, um dos setores que mais tem contribuído para a integralização do impressionante PIB paulista é, sem dúvida, o atacado distribuidor do estado, que, por meio de um trabalho diligente e constante, faz com que São Paulo tenha papel de protagonista entre os estados da região sudeste. Responsável por quase a metade do faturamento do setor em todo o Brasil, principalmente na comercialização de itens de uso comum das famílias, os agentes do atacado e da distribuição do estado de São Paulo respondem por uma fatia substancial do faturamento do setor no Brasil. Atuando como representante legítima do grande número de empresas que constroem esse perfil de destaque no plano nacional e para mostrar a verdadeira função econômica e social do segmento, a ADASP, desde o início de suas atividades, tem procurado sentir, ouvir e dialogar com seus associados, colocando em prática os seus próprios objetivos, seu plano de ação e suas estratégias de atuação, de forma a constituir-se em organismo vivo, intérprete e veículo das aspirações do comércio atacadista de produtos industrializados de consumo básico junto ao poder público, às entidades econômicas com que se relaciona e com as demais instituições do Estado. Para materializar essas propostas voltadas ao desenvolvimento e ao aprimoramento do comércio atacadista distribuidor, bem como da cadeia de abastecimento, incentivando o intercâmbio entre indústrias, prestadores de serviço e empresas do segmento, a ADASP regularmente realiza encontros com autoridades do governo, entidades ligadas à cadeia de abastecimento e fornecedores de produtos e serviços, bem como promove uma série de atividades voltadas a informar, esclarecer e atualizar seus associados sobre os mais diversos temas. Entre elas, palestras e debates via seu canal exclusivo de internet, a TV Web ADASP, além da publicação de uma newsletter semanal e de um informativo mensal, contendo as principais notícias ligadas ao setor. Por tudo isso, atuando em diversas frentes, a ADASP é uma entidade bastante presente no dia a dia de seus associados, ciente de suas responsabilidades, focada em sua missão e compromisso de agregar forças, estabelecer parcerias duradouras e liderar ações que tragam benefícios não só para o mercado atacadista distribuidor paulista, mas também para toda a sociedade. ADASP, parceiros e associados, juntos, construindo sempre mais pelo desenvolvimento econômico e social do Estado de São Paulo.